Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco acabou de ser derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 em Brasília, jogo que o Vasco vendeu o mando de campo, jogo das 4 da tarde, jogo que o Brasil inteiro pôde acompanhar, ou boa parte do Brasil. E se eu pegar o Vasco e Palmeiras em Brasília do ano passado e colocar aqui o pós-jogo, tirando o nome do Ryan e colocando o nome do Hugo Moura, vai dar no mesmo, porque o Vasco mais uma vez entregou um jogo para o Palmeiras, um jogo que estava até disputado, o Vasco não mostrou nada demais, nenhum futebol exemplar, maravilhoso, mas era um jogo equilibrado sim, o Vasco perde o Lodge no primeiro tempo, mas os detalhes dessa partida, como um todo, eu vou falar logo depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. A partida de hoje faz a gente cair um pouco assim na real do que é o Vasco hoje, do que se transformou o Vasco. Um detalhe pequeno aí que faz a gente pensar por que está acontecendo tudo isso com o Vasco nos últimos anos é o Vasco não ganhar do Palmeiras. Um detalhe muito que preocupa demais, não ganha do Palmeiras há 10 anos. 2015 foi a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0, aquele gol do Nenê, aqueles gols do Nenê, Caneta. E a gente, dos 10 anos pra cá, dessa última vitória do Vasco, a gente só foi piorando. O nosso futebol foi caindo cada vez mais. E hoje a gente não fica nem mais indignado. A gente não fica nem mais indignado com uma derrota do Vasco. A gente já é resiliente, a gente acha até normal. Mas assim, não é normal, não pode ser nunca normal. Mas eu não consigo ficar com raiva. O Vasco já conseguiu me transformar numa pessoa que não fica mais com raiva das derrotas do Vasco. Por quê? Porque eu, como um cara consciente, sabendo de tudo que o Vasco se transformou nesses últimos anos, eu já sei que o Vasco, contra equipes assim como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Inter, o Grêmio que tá mal, o Santos que tá mal, eu já entro esperando o pior sempre que essas equipes maiores do Brasil. Atlético Mineiro, Cruzeiro. Porque o Vasco se transformou nisso. O Vasco fez a torcida, jogo após jogo, ano após ano, se acostumar com esses fracassos, esses resultados, que se perder pro Palmeiras é normal, e se perder pro Corinthians é normal, nunca foi, nunca vai ser. Mas a gente se acostumou com isso. Por mais que quando a gente para raciocinar, a gente saiba que não é normal perder tanto, ficar tanto tempo sem ganhar. Mas quando a gente vê a derrota, a gente fala, mas aí é perder mesmo. O time do Vasco é fraco, o time do Vasco é mal montado, o time do Vasco a direção do Vasco é perdida, o segurança é perdido, ninguém consegue se entender nessa direção do Vasco e o time em campo é um retrato do que é a direção do Vasco hoje, uma bagunça, uma zona. Uma bagunça e uma zona. Felipe dando declarações polêmicas que não eram para dar, no momento que o Vasco vem jogando absolutamente nada, 6 jogos sem vencer, 1 gol nos últimos 6 jogos. Então, se isso é algo passageiro, não sei, porque parece que não é. Não é algo passageiro, parece que o Vasco se tornou isso. Porque passageiro é com uma temporada ruim, 2 temporadas muito ruins, o clube volta a se reerguer. O Vasco, tirando 2011, o Vasco acabou. O Vasco não existe no século XXI. Tirando o ano de 2011, o Vasco não existe no século XXI. Você pode pegar pré-Libertadores de 2017, você pode pegar uma classificaçãozinha ali, uma semifinal de Copa do Brasil, mas o Vasco se tornou uma equipe mediana. Institucionalmente, eu venho sempre falando, institucionalmente, se você comparar com a maior parte dos clubes brasileiros, o Vasco vai bater de frente com todos, porque é um clube com muita história, muitos títulos e muitos craques e servindo a seleção brasileira. Ganha de metade desses clubes aí que hoje brigam por tudo. Ganha da metade, pelo menos, dele, quando se fala de títulos. Mas quando se fala hoje, no século XXI, os últimos 25 anos, o Vasco praticamente acabou como equipe, como clube de futebol. O Vasco praticamente acabou. O Vasco não representa, o Vasco não tem mais representatividade. Eu tenho certeza que quando o Vasco vai enfrentar um Corinthians, um Grêmio, um Santos, em casa ou fora, o time pensa, vamos lá e vamos ganhar do Vasco. Esse Vasco aí a gente tem que ganhar. Esse Vasco aí a gente tem que ganhar. Eu tenho certeza que todos pensam isso. Porque o Vasco acostumou esses dirigentes desses times maiores do Brasil, esses jogadores desses times maiores do Brasil, acostumaram a ver o Vasco fracassado. Porque gerações do Edmundo, gerações do Romário, gerações do Juninho, gerações do Valdir, gerações do Jardel, essas gerações já não jogam mais. Os jogadores que estão aí hoje, todos em clubes grandes, brasileiros, eles olham para o Vasco como uma equipe ganhável em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E eu tenho certeza que isso, o contrário, o Vasco olhar e ver possibilidade de ganhar qualquer um deles, não existe. Então esse apequenamento institucional do Vasco, institucional não, que nunca vai ser, tá? Corrigindo, esse apequenamento de clube de futebol do Vasco,
ele vem acontecendo ano após ano e a gente não vê solução. O Pedrinho veio cheio de boas intenções, mas faz uma gestão péssima. Todo mundo, eu acho que ficou do lado dele quando ele botou a 77 no pau, tirou do comando do Vasco, mas ele como presidente, não está fazendo um bom trabalho. O Vasco entrega hoje o que entregou é pobre, é um futebol pobre, um futebol vazio, um futebol que não tem intensidade, os jogadores marcam com o olho. E o Hugo Moura hoje deu um gol pro Palmeiras, mais uma vez, como o Ryan tinha feito no passado. Então toda essa introdução que eu falo para vocês, galera, é um desabafo de um cara que viu o Vasco vencer muito. Eu tenho 40, vou fazer 41 anos. Eu vi o Vasco vencer, na minha adolescência eu vi o Vasco ser muito grande, ganhar títulos no final dos anos 90. Eu sempre falo isso, até repetitivo. Mas hoje a galera que acompanha, tem 25, 30 anos, não viu nada praticamente do Vasco. Viu o Vasco ser saco de pancada de todo mundo, perder no confronto direto para todas as equipes praticamente do futebol nacional, todas. Até o Fluminense e o Botafogo, que eram fregueses de carteirinha do Vasco, sempre foram. Hoje eles ganham, se for pegar um recorte dos últimos 10, 15 anos, hoje Botafogo e Fluminense vencem em confrontos diretos com o Vasco, pegando um recorte, claro. Na história, o Vasco ainda está acima de Fluminense e Botafogo nos confrontos diretos. Mas esse apequenamento do Vasco, ele não parece que não para, ele não cessa. Parece que a gente vive um ano após o outro de reconstrução. E a reconstrução que não acontece, e é recuperação judicial agora, que está engatinhando, e é problema para fazer a reforma de São Januário, e é problema para montar elenco, é diretor executivo que não comparece, é diretor técnico que vai dar declaração polêmica sobre um ex-atleta que era do Vasco, um atleta que era do Vasco, que ele não serviu para o Vasco, não serve mais para ninguém, desvalorizando o próprio produto. Então é uma sucessão de erros, uma sucessão de incompetências. E não vem o senhor Pedrinho achando que a torcida do Vasco tá pegando no pé dele porque ele foi ex-jogador, porque a torcida do Vasco tem direito de fazer o que ela quiser. Quem não tem direito de barrar e tentar cortar o que a torcida protesta é o senhor Betinho, que foi lá e agrediu o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco já é agredido moralmente nos últimos 25 anos. Aí o cara foi lá para tapar o caixão de vez e agride fisicamente, só faltava essa agora. A torcida do Vasco não poder mais reclamar desse time que foi montado esse ano, com a expectativa de melhorar com o Pedrinho vindo, mas não melhorou. Então são muitas coisas pra gente simplesmente falar do Vasco e Palmeiras. O Vasco e Palmeiras hoje é um detalhe. Esse jogo hoje era nítido que o Palmeiras era franco favorito a ganhar. O Vasco vende o mando de campo porque é um clube que não tem dinheiro, um clube sempre endividado, sempre vendendo almoço para pagar a janta, vende um mando de campo para Brasília, um campo neutro, que o Palmeiras divide torcida, e o Vasco faz uma partida, um primeiro tempo muito bom, falando agora da partida, o Vasco faz um primeiro tempo muito bom. Infelizmente o Lloyd e o Lucas Freitas saem, estavam fazendo um bom jogo, e o Vasco com substitutos cai muito o rendimento. Não vou botar na conta do Luiz Gustavo, que é garoto, mas o senhor Garré, pelo amor de Deus, né? Mais uma vez o Garré hoje, -1 em campo. O Garré errou tudo. Todos os cruzamentos que ele tentou foi meia altura, lento, disperso, errando. Toda hora ele baixava a cabeça e voltava correndo depois de um erro. Cara, é impossível, é insuportável hoje a gente querer torcer para esse time que não faz nem gol mais. Verratti e Coutinho poupados, a equipe praticamente com o Tietê vindo aí, que vem jogando nos últimos jogos, o sistema defensivo com o Lucas Piton voltando praticamente todo, mas uma equipe que é travada, uma equipe que na sua essência, ela não tem mais perfil, não tem mais personalidade, não tem mais DNA. O Vasco hoje é qualquer coisa. Os times hoje que enfrentam o Vasco é a coisa mais fácil. Coisa mais fácil é enfrentar o Vasco hoje. Se você bota a linha alta, o Vasco não joga. E o Palmeiras hoje nem fez isso. O Palmeiras hoje esperou. E esperou o Vasco hoje criar, mas o Vasco não cria. Depois que saiu o Nuno Moreira, aliás, Felipe substituiu errado, tirou os 2 melhores jogadores do Vasco. E o Vasco perdeu os seus 2 melhores jogadores, Tietê e Nuno Moreira. E depois os que entraram não supriram. E mais uma vez o senhor Alex Teixeira entra em campo hoje. É muita coisa errada, cara. É um tapa na cara do torcedor. O torcedor que não se associa. O torcedor que não vai ajudar esse time a sair do buraco, porque a presidência tá falhando muito na comunicação, nas ações, nos reforços. Acabou o jogo se o Vasco sai atrás. O Vasco não tem forças e nem criatividade, nem técnica, nem tática para conseguir empatar ou virar. O Felipe na beira do campo, a única coisa que ele fazia era assim, ó, para a equipe sair. Vem. Muito pouco. Técnico também que não serve para o Vasco. Nem direção técnica serve também, porque falar o que ele falou mostra muito despreparo para dar entrevistas. E o senhor Marcelo Santana, não sei, virou um fantasma, sumiu, não sei o que esse cara faz. Então, Brasileirão, o Vasco já está beirando a zona de rebaixamento com essa derrota,
volta agora suas atenções para a Sul-Americana, Puerto Cabello, na quarta-feira. Só falta agora o Vasco conseguir perder pro Puerto Cabello e ficar beirando a eliminação também na Sul-Americana. Mas tá faltando pouco pro Vasco fazer isso. Perder pra equipe venezuelana semi-amadora. Então, galera, Vasco hoje, voltando aí à partida contra o Palmeiras. Vasco hoje, primeiro tempo, mais uma vez, ok. Segundo tempo, o Vasco tava até disputando com o Palmeiras. As alterações fizeram o Vasco cair um pouco de produção. Mas, mais uma vez, num erro de falta de concentração, o Vasco entrega uma vitória pro Palmeiras. Só pro Palmeiras. Não era Ceará, não era Criciúma, era pro Palmeiras, só pro Palmeiras. Uma das equipes mais eficientes do futebol brasileiro, o Hugo Moura faz uma cagada daquela. Então, perdeu porque errou individualmente de novo. É o que o Vasco faz muito também ultimamente, errado individualmente. Uma hora é o zagueiro João Vitor, Lucas Freitas, uma hora é o Paulinho, outra hora é o Hugo Moura, outra hora é o Jair. O Vasco vai revezando. Outra hora é o Piton. Quem entrega? Quem entrega dessa vez? Léo Jardim? Ele entrega, mas ele já salvou muito mais do que entregou, muito mais que entregou, tem que ser justo, muito mais. Então eu tiro o Léo Jardim desse balaio e boto todo mundo, todo mundo. Então o Vasco perde pro Palmeiras, o jogo trocação, mas o Palmeiras mais técnico, mais posse de bola. Quando viu que o Vasco era um time inofensivo, deu a bola pro Vasco, e o Vasco tentou 352 cruzamentos da intermediária e o Garré fez 153 cruzamentos na barriga do zagueiro do Palmeiras. Você não vai empatar jogo com 5 horas de partida, não vai empatar jogo nenhum. Então a gente sabe que o Vasco sai atrás, o Vasco não vai virar, não vai empatar, muito menos virar, né? O Vasco não vai. E o Vasco perde agora, e agora vai tentar, na Venezuela, contra o time venezuelano lá do Puerto Cabello, sobrevida na Sul-Americana. Eu vou dar as notas aqui individuais de cada jogador. Léo Jardim hoje não trabalhou muito, não teve muita como é que se posso dizer, participação no resultado, porque se fosse o Léo Jardim seria 3, não foi para isso. Ele deu uma defesa ali num cruzamento do jogador do Palmeiras ali no segundo tempo, tentou ali algumas jogadas também que foram pro pé dele, sair jogando, não é a característica dele, mas não trabalhou, não viu o Léo Jardim fazendo defesas milagrosas. Os erros, os ataques do Palmeiras perigosos foram para fora. Então o Léo Jardim vai ficar ali com 6, Paulo Henrique nota 2, não gostei, tá disperso, tá lento e tá muito senhor de si, tá se achando demais. Toquinho de calcanhar dele no final do jogo agora aqui, na última tentativa de ataque do Palmeiras, foi um escracho na cara do torcedor vascaíno. Pô, o Vasco perdendo, ele vai dar toque de calcanhar. Então nota 2 pro Paulo Henrique, João Vitor não foi dos piores não, cara. João Vitor hoje saiu até, tentou umas jogadas ali, umas saídas de bola rápida ali pelo lado direito. Claro que no mano a mano com jogadores mais rápidos do Palmeiras ele ia perder, mas ele recompõe bem, nota 6,5 pro João Vitor. O Lucas Freitas vinha fazendo uma boa partida até sair, nota 7. O Luiz Gustavo tomou um banho ali do Estevam, mas também é covardia, né? Estevam é acima da média, nota 6 pro Luiz Gustavo. O Lucas Piton não tem mais a mesma dinâmica de cruzamento, nem de chegada ao ataque, a defesa dele é fraca, o sistema defensivo dele é fraco, a defesa dele é fraca, nota 4 pro Lucas Piton. O Hugo Moura falhou pro gol que decidiu o jogo pro Palmeiras. O Hugo Moura nota 2. O Matheus Carvalho hoje também achei muito nervoso, errando decisões, não sei se por conta do peso da partida, nota 3,5 pro Matheus Carvalho. O Tietê, um toque de qualidade, mas também eu achei hoje lento demais, não sei se porque ficou alguns jogos fora, perdeu o ritmo, nota 5. O Lloyd Augusto era o melhorzinho do Vasco no primeiro tempo, mas também não foi muito agudo, mas participou bastante, nota 6,5 até sair contundido. O Nuno Moreira hoje, a melhor opção de ataque de meia do Vasco, jogador interessante, domínio bom, chute forte, boa visão de jogo, nota 7,5 pro Nuno Moreira. O Ryan muito disperso, cara. O Ryan às vezes é vagalume demais, ele vai, dá uma corrida, briga, tenta driblar, mas às vezes ele vai de pezinho mole nas divididas. No segundo tempo perdeu algumas divididas ridículas, idiotas, babacas, assim, de um jogador que tem que manter mais a regularidade. Se ele pensa em ser um grande jogador lá fora, com essa disposição aí, não vai vingar não vai vingar mesmo. Nota 5 pro Ryan. E os que entraram, o Adson no lugar do Nuno Moreira, ainda sentindo bastante, ele não tá com a mesma velocidade, não tá com a mesma confiança para jogar. Nota 4 pro Adson, não gostei. O Garré nota 1 para não dar 0, para não ser cruel. O Paulinho hoje também entrou mal, tentou uns passes ali pelo meio também bizarros ali, também não tá legal, nota 3 pro Paulinho. Alex Teixeira, cara, Alex Teixeira eu vou deixar sem nota para não ser implicante.
E o Luiz Gustavo, que entrou no primeiro tempo ali meio que na surpresa, porque o Lucas Freitas sentiu. Luiz Gustavo, que é moleque novo, vou dar um desconto por isso, não tem tanto costume de jogar com esse time, assim, partidas mais pegadas, e entrou só contra o Palmeiras hoje, então vou dar uma nota 6 pro garoto ali, para não dar uma queimada nele já no início. Tem muito potencial, tá? O Luiz Gustavo tem muito potencial. E o Felipe Loureiro hoje vou dar uma nota 2, mas pelo contexto geral do que ele vem fazendo, da declaração do jogo contra o Operário até a partida de hoje, o Vasco não mudou nada, não evoluiu nada. O que o Vasco fez no primeiro tempo foi muito mais um ímpeto ali, uma vontade, uma força que os jogadores tiveram ali, mas foi um útil, parece que foi um gás que o Vasco deu, que o Vasco vive agora sim. Dá um gás ali, vamos lá, corre, todo mundo abafa, fica uns 10 minutinhos fazendo isso, depois some. Morre todo mundo cada um caindo para um lado. Se for pegar aí, acho que aconteceu isso com o Lloyd, que aconteceu com o Lucas Freitas, porque o Vasco deu uma abafa no Palmeiras ali no primeiro tempo, depois cada um caiu para um lado. Caiu o Lucas Freitas para um lado e caiu o Lloyd para o outro. Então, é um time que não tem força, não consegue manter a intensidade, e o Felipe tem dedo nisso também, ele é diretor técnico, hoje ele é técnico, mas ele é da direção técnica também, ele tinha que ajudar em alguma coisa sobre isso. Então eu acho que eu vou botar o Felipe num contexto geral de declaração ruim de um cara que não tem costume, não tem trato para lidar com a imprensa, um técnico que não mudou nada, é um Carille travestido de Felipe, ou vice-versa. Então nota 2 pro Felipe, e o Vasco agora, mais uma vez, perto da zona de rebaixamento, porque não é muito de se estranhar o Vasco estar brigando ali perto da zona de rebaixamento, que era tudo que a gente imaginava que ia acontecer. O Vasco não tem time para ser rebaixado, tem times piores que o Vasco para ser rebaixado, mas o Vasco é um time que, sabe aquele ditado que o elefante atolado é muito mais difícil de sair da lama? Então o Vasco que abra o olho, porque o Vasco já vem de uma sequência aí de resultados ruins no Brasileirão e tem que voltar a pontuar agora. Só jogando fora de casa, vendendo o mano, fica muito difícil. E o Vasco voltando a campo agora contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O Vasco tem 5 pontos, empatado com o Lanús. Vasco é inegociável qualquer outro resultado que não seja vitória na Venezuela, porque a equipe do Puerto Cabello não vai brigar pela classificação, uma equipe muito fraca, uma equipe sem potencial de prejudicar ou atrapalhar os postulantes à classificação. Se o Vasco conseguir empatar ou perder para o Puerto Cabello, eu desisto de vez de qualquer competição, esse ano até da Copa do Brasil eu já abro mão. Já abro mão, porque aí tem que ver o que vai acontecer, se esse time aí vai chegar a ser rebaixado ou não, porque aí é complicado, né, galera? É venezuelano, é Puerto Cabello, a viagem cansa, mas o Vasco é equipe grande, o Vasco tem muito mais jogadores técnicos. Espero que Felipe Coutinho e Verratti venham realmente com mais disposição para ajudar, né, porque eles fazem a diferença. É um jogo que o Vasco vai ter que amassar o Puerto Cabello, então o Verratti e o Felipe Coutinho estando em campo melhoram um pouco, podem melhorar um pouco o desempenho do time. É isso, galera. Então volta aí quarta-feira para Vasco e Puerto Cabello pela Sul-Americana. O Vasco agora com 7 pontos, atualmente na 13ª colocação do campeonato, mas ali já 1 ponto acima do Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora, e vai jogar ainda o Atlético Mineiro nessa rodada. E o Vasco voltando a campo contra o Vitória na próxima rodada, só lá em Salvador, que o Vasco fora de casa é uma equipe inofensiva. Então é muito complicado aí o que o Vasco tem pela frente. Com essa maratona e com essa disposição que o Vasco vem mostrando e com as entregas que o Vasco vem dando para os adversários, eu não tenho muita confiança que o Vasco vai fazer uma sequência boa fora de casa, não. Mas pelo menos contra o Puerto Cabello eu espero que a equipe vença, nem que seja 0-0. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.